A gente parou no Lamed-Het Amud Beit, certo? Vamos lá. Kinach Nafshi de Rav Huna. Kinach Nafshi de Rav Huna. Quando faleceu Rav Huna, aí Rav Hissa Nemimre de Rav Aderav. Rav Hissa ele foi no Beit Midrash Rav para perguntar sobre uma contradição, aparente contradição nas opiniões dele. Ele perguntou o seguinte. Desculpa. Perguntou o seguinte. Minha Rav, será que Rav falou Alachá que era música de Velha Rabilezer? A gente falou que Rav falou que Alachá é como os quatro anciãos e de acordo com Rabilezer, que fala que são duas Kedushot. No Yom Tov e Shabbat. Certo? De Amar Shlim Kedushot Red. E aí, mas a gente sabe que Shabbat, Yom Tov, Ravabar, Dolda Bezé, Surabazé, Shabbat, Yom Tov. Se o ovo nasceu no Shabbat ou no Yom Tov, ele vai ser proibido depois. Se o Yom Tov é antes do Shabbat, ele vai ser proibido no Shabbat. Se o Yom Tov é depois do Shabbat, nasceu no Shabbat, ele vai ser proibido no Yom Tov. Então, como é que ele fala que são duas Kedushot? Se fosse duas Kedushot, nasceu em um, ele poderia comer no outro. Baraba não é por causa de Kedushá ou não Kedushá. Também chama Hadá. Lá é por causa do motivo de Hadá. Tá preparando uma coisa para depois. Isso é proibido. Detalhe, como está escrito na Braita, está escrito no Passu. Veio Bayom Hashishi, Veio. Na sexta-feira eles prepararam, Veio da Shareavil, eles prepararam o que eles trouxeram e acabou. Eles não podem preparar do Shabbat, do Yom Tov pro Shabbat. Chol Bechil da Shabbat. Do Chol você pode preparar para o Shabbat. Vechol Bechil Yom Tov. Vechol Bechil pode preparar para o Yom Tov. Yom Tov Bechil da Shabbat. Yom Shabbat Bechil da Yom Tov. Mas Yom Tov para o Shabbat não pode. Shabbat para o Yom Tov também não pode. Amalei Abai falou Abai para Rabba. Ela hadidna. Isso que é escrito na Mishnah. Quetzado é nossa Mishnah. Que está falando o quê? Se ele quer fazer o Eruv do primeiro dia para o segundo dia. Então está escrito na Mishnah como é que ele faz. Ele vai lá com o Eruv do lugar que ele quer comprar, entre aspas, e fica lá com o Eruv vendo as Pashot, e volta com ele para casa, porque o Tom ele pode carregar mais para casa. Bastidinho no segundo dia, o valor. No segundo dia ele fica lá vendo as Pashot, aí ele já pode comer o Eruv, aí ele já pode comer esse Eruv, e volta para casa. Fala agora, Kamechid, Yom Tov Shabbat. Se ele fizer dessa maneira, ele já está preparando o Yom Tov para o Shabbat. Porque no primeiro dia, ele está com aquela comida, e ele vai até lá, e ele espera bem a Shashot, e volta com a comida, e não comeu essa comida, ele voltou com a comida por quê? Por que ele voltou com a comida? Para fazer no dia seguinte. Para fazer no dia seguinte? Então ele está fazendo a Haná de Yom Tov para o Shabbat. Hakamechin, Yom Tov Shabbat. A Malera Brava falou, vai não, Mitzvarat Sofa Yom Koderu, que falou que no final do dia que compra o Eru, e aí ele volta com isso no segundo dia, e carrega no final do segundo dia, já preparando para o Shabbat. Quem falou que é só no final do dia que compra o Eru? Pode ser que Tchilat Yom Koderu, o Shabbat Mechinale Atzma. É o começo do dia que compra o Eruv, é o começo de Pesach Shvat que ele já começa a comprar o Eruv, e aí ele está falando um caso que o Shabbat já compra para si só, e ele não chegou a ficar lá esperando e ficar com a comida lá no segundo dia, não é Yom Tov que ele fez isso no Shabbat. Ela meata e Arvu Belagid, fala que por assim, que começo do dia que compra o Eruv, ele pode fazer o Eruv do que? Naquele Lagid, aquele que a gente falou do vinho que foi feito propício para comer no começo do Shabbat, aquele vinho que ele tinha, que ele ia do Tzvulion, o vinho do Tzvulion, que era um vinho de Maaser Rishon, que ele tinha que separar do Maaser, e que estava no pote, no jarro, que era Tzvulion.
o jarro ele só podia receber o tzibulhão, mas a gente viu que possila trumá. Então ele só podia receber alguma coisa de trumá, ou alguma coisa do gênero, uma coisa para puxar, no final do dia, certo? Então isso aqui era Maser Rishon, que não tinha separado ainda as Trumat Maser. Então ele falou o seguinte, que ele ia separar a Trumat Maser no final do dia. No final do dia estava separado a Trumat Maser. Porque aí era a hora que esse jarro poderia receber a bebida Kodesh, porque aí ele já não teria problema, porque ele é tzibulhão, só pode receber no final do dia. Então fala agora o seguinte, ela meata, se você falar que o Eruv começa no começo de Shabbat, e a Eruv Belagin, eles podem fazer Eruv também com esse lagin, com esse jarro que é tzibulhão, por quê? Porque aí você fala que o Trumat Maser vai ser separado no começo do dia. E isso já é propício pro Levi comer o Trumat Maser pro Cohen, e o Maser Rishon vai ser propício pro Levi comer. E aí você já pode, se já foi propício pro Levi comer Ben Hashmashot, pro Cohen comer Ben Hashmashot, então você já fala que isso aqui pode ser considerado Eruv. Se o Shabbat começa no começo do dia. A não ser que a gente fale que é só no final do dia, que aí Ben Hashmashot isso ainda era o quê? Uma Serishon que não tinha separado uma Maser. Ele não podia, não era, e era como se fosse Teva, não podia ninguém comer. E aí não era Eruv. Fala, não, lá é diferente, porque bem no Seudar, nesse caso a gente precisa de Seudar, que ele possa comer enquanto ainda era dia, e nesse caso ele não tem. Ela fala, Gumara, Hadet Nanis, que está falando sobre o Shtarabinez, Veromeriom Tova, Samoch Shabbat, Pedro ele fazia bem Menacharem, Ereva, Mishneruvid. Yom Tov que caiu perto do Shabbat, tanto faz por antes do Shabbat ou depois do Shabbat. A pessoa pode fazer 2 Eruv para os dois lados. Rabin no seu dar, mas espera aí, se a pessoa fizer para os dois lados e falar isso aqui é para o primeiro dia vai ser desse lado, para o segundo dia vai ser desse lado, a gente vai ter um problema, porque o Eruv que ele fez do primeiro dia, ele fez para o lado esquerdo, sei lá, para o oeste. E aí? Aí ele anulou o lado do Mizrach. Então, o Eruv que está lá no Mizrach, ele não é um Eruv que ele pode comer no primeiro dia. Não é um Eruv que ele pode comer Mibeod de Yom. Porque ele só pode comer a partir do momento que o outro Eruv não vale mais. Aí isso começa a valer. Então você arrumou um problema. Fala, Gamara. Misvarat de Manachlei Bessof Alvai Mamalekad Bessof Alvai Mamalekad. Quem falou que ele coloca no final dos 2.000 amot daqui e no final dos 2.000 amot do outro lado? E eles ficam na distância de 4.000 amot. Não. Demanda Klei Bessof Elef Amalekad Bessof Elef Amalekad. Que ele coloca no final de 1.000 amot para um lado da cidade e no final de 1.000 amot para o outro lado da cidade. Então qual é a distância deles? 1.000 amot para a cidade mais 1.000 amot para a cidade. Então 2.000 amot de Tchum. 2.000 amot é o seu Tchum. Você pode ir de um Eruv para o outro. E aí ele ganha 1.000 mais 2.000, 3.000. Então, na verdade ele ganha só 1.000. Nesse caso que ele coloca 2 Eruv. Ela Hademara viu desse plural viu daqui Yom Tov, que cai na Erev Shabbat, Erev Raglav Yom Rishon. Você pode fazer um Eruv andando até lá e ficando todo bem nesse lugar, sem levar comida. Erev Raglav Yom Sheni. Também pode fazer a mesma coisa, andar até lá, ficar bem lá no segundo dia. Erev Bebat Yom Rishon, Erev Bebat Yom Sheni. E se ele fez o Eruv com pão no primeiro dia, e ele faz o Eruv com pão no segundo dia também. A pessoa que está Me'arev Beberagla, a pessoa que está fazendo Eruv, ele está andando até lá, e ficando sentado lá todo bem nas pachot, ele faz isso no primeiro dia, tudo bem. No segundo dia, isso que ele vai até lá, fica sentado lá, e fala que ele veio para cá para fazer o meu Eruv. E fica lá tudo bem nas pachot, ele fez o Achaná do primeiro dia para o segundo dia. Porque ele chega lá e anda até lá e fala que está aqui para fazer o Eruv. E isso tem problema.
Amalei floraba para Abai. Nisparad de Azil Ve'amarvini. De Azil Ve'shatek Ve'ativ. Quem falou que ele chega lá e fala alguma coisa? Eles falavam que era Shvitatim Imkomi. Estou sentado no meu lugar. Quem falou que ele falou alguma coisa? Quem falou que ele falou isso? Talvez ele foi até lá e ficou quieto, sentou, queimado. E quem é o Tana que fala que você não precisa falar para você poder fazer Eru? Agora que era Rabi Yochanan ben Nuri, como Rabi Yochanan ben Nuri, que ele falou na Mishnah mais pra frente, Heftzei Hefker Kodim Shvitah, que os objetos que são Hefker, que não tem dono, você compra sentando sem falar nada. Não precisa falar ou fazer algum quinhado. A filha tem Rabanan, falou Rabanan, mesmo que você quiser encaixar com Rabanan, Adkan lo priguei Rabanan na lei de Rabi Yochanan ben Nuri, ela be'ashen, que lá naquele caso a discussão deles dois é num caso que o cara foi lá para fazer o Eruv, fazer alguma coisa e dormiu lá, todo bem nas machot. Lá essa discussão de Rabi Yochanan ben Nuri com Rabanan. Rabi Yochanan ben Nuri fala que valeu, Rabanan fala que não valeu. Agora, o nosso caso não é igual. Talvez o nosso caso, não é o caso que ele dormiu. Porque dormiu, a kavaná é zero. É diferente você dormir e não falar. Se sentar sem falar, você tem muita kavaná. Tem kavaná suficiente, mas dormir a kavaná é zero. Então, cada uma pregueira talvez aqui, lá eles estão discutindo com ele porque ela bem achando porque ela está dormindo. Ele nem poderia falar, não poderia falar. Sem kavaná nenhuma. Agora, Bedeura, no nosso caso, que ele está acordado, dei bailemeiro, mas se ele quisesse falar, ele poderia falar. Então, mesmo que ele não tivesse falado, é como se ele tivesse falado. Mesmo que ele não falou, ele poderia falar e teve a kavaná igual, como se tivesse falado. Então, parece que esse caso de fazer Eruv andando até lá, para o segundo dia, é um caso que ele não falou. Porque se ele falasse, seria Achadá. Amaliraba Bararav Hanida Leabai, Floraba Barachanida Barabai, e Avashmia Lele Barahadetania. Se você falasse, se Raba soubesse essa braita, talvez não falasse isso, não é Achadá, mas só deu, que a pessoa não pode ir para o final do campo dele no Shabbat ou no Yom Tov, ele dá mais para pensar, para já ver o que ele vai precisar fazer no campo, depois assim que acabar o Shabbat do Yom Tov. Kayotse, boi assim também. Assim também a pessoa não pode ir até a porta da cidade, perto de acabar o Shabbat, para assim que acabar o Shabbat ele já está mais perto da casa de banho, e entrar na casa de banho assim que acabar o Shabbat. Eu falo agora, se ele soubesse disso, Haderbei. Se ele soubesse dessa braita, ele voltaria no que ele falou, que a pessoa pode andar no primeiro dia até o lugar lá para fazer o Eruv, andando e sentando lá no segundo dia. Porque aqui é o mesmo caso. A pessoa que está andando até lá no final do primeiro dia, ela está andando para comprar o Eruv para o segundo dia. Aqui é a mesma coisa, a pessoa que anda até o final do campo para ver o que ele tem que fazer depois chamado no campo. Fala, Veloi, não é verdade. Shmalei Veloadarbe, ele ouviu essa braita e não voltou. Porque ele falou ele falou que tem diferença. Tabu Hamilton. Naquele caso que ele está no campo dele, ou que ele está indo até o final da cidade dele, está claro que o que ele quer fazer. Está claro que ele está lá só esperando para no final do Shabbat fazer alguma coisa que não pode. No nosso caso, que ele foi para fora do Tchum, que ele foi para o nada, que ele foi para fazer o Eru, lá não está tão claro que ele está indo fazer isso. E turma Meravodono, se ele fosse um talvez Chacham, abrindo Shmatamash Meshachte, eles iam falar, não, já ele está tão assim dentro do estudo que ele não percebeu que ele está indo para fora da cidade. Veio a Mares, se ele fosse a Mares, abrindo, ia falar, Hamara e Kaslei, talvez ele está procurando algum burro dele que foi para fora da cidade, ele está indo atrás. Então não é só porque ele está indo para fora da cidade que é claro que ele está indo fazer o Eru. Rufa falar Gmará, Amara viúda, isso para flor a viúda. Yom Tov que cai na Erev Shabbat, Erev Reglavim Rishon. Você pode fazer o Eruv andando até lá e ficando lá mesmo do primeiro do Yom Tov.
A mesma coisa fazer no segundo dia. Era Bepat Beurishon, era Bepat Beurishon. Se você fez o Eruv com o pão do primeiro dia, pode fazer com o pão do segundo dia. Era Bepat Beurishon, era Bepat Beurishon. Se você fez o Eruv com o pão do primeiro dia, você pode fazer, e se você comeu esse pão, você pode fazer o Eruv andando no segundo dia. Agora, Erev Beragrav Beurishon, se você fez no primeiro dia o Eruv andando até lá, você não pode fazer o Eruv com pão no segundo dia. Por quê? Porque você não fez no primeiro dia o Eruv com pão. E se você não fez o Eruv com pão no primeiro dia porque você não tinha o pão, se você vai fazer o Eruv com pão no segundo dia, você preparou no primeiro dia. E aí você fez a Haná do primeiro dia para o segundo dia. Erev Bad Beurishon, Erev Bad Beurishon, Amar Shmuel, o Beotá Pat. Se você fez o Eruv com pão do primeiro dia, você faz o Eruv com pão do segundo dia, fala o Shmuel, com o mesmo pão. Isso aqui tem que ser com o mesmo pão. Porque se você fizer outro pão, quer dizer que você preparou outro pão do primeiro dia para o segundo dia, e aí é a Haná. Amaravash, falou Ravash, Daikana, Minatit. A gente pode aprender isso também da nossa Mishnah. Pela linguagem da nossa Mishnah. Detalhe, como está escrito na nossa Mishnah, quem sabe você, como é que ele faz? Bolichom Arishon Machshik Alav Notlou Balo. Ele fala que ele fica lá no Benas Machot com o pão no primeiro dia e traz de volta. Por que ele traz de volta o pão? Não está falando que ele come, ele traz de volta. Bashani Machshik Alav Notlou Balo. No segundo dia ele fica lá no Benas Machot e aí ele come. Quer dizer, está escrito que ele come no segundo dia. Então quer dizer que no primeiro dia, no segundo dia é o mesmo pão. Fala Gumará, a gente viu que Abai perguntou para Rabba sobre o estudo de Haná. E da nossa Mishnah parece que pode fazer Eruv com o pé, quer dizer, você andar até lá e ficar sentado lá nas Machot, quando cai Yom Tov no Shabbat. Então parece aqui, ele veio tentar provar que não tem problema de Haná do Yom Tov no Shabbat. E Rabba Barhani também perguntou sobre Rabba da Braita, que a pessoa não pode andar até o final do campo dele, como é que ele pode andar para o Eruv? Parece que os dois falam que não tem problema de Haná do Erev Yom Tov pro Shabbat. Então a Gemara pergunta, Verabono, Nichamim, esse Chachamim, Abai, Verabba Barhani, o que ele vai perguntar, o que ele vai responder para a nossa Mishnah? Que a nossa Mishnah ela mostra que o quê? Que são um pão só, porque se fosse dois pães teria um problema de Haná. Agora esse pessoal que começou a perguntar sobre Rabiuda para Haná, que parece que para eles não tem problema de Haná de Yom Tov Shabbat, o que eles iam falar? Magmará Dilma Atam Etzatová Kamash Milan. Na Mishnah não está falando uma regra para esse pessoal que fala que não tem problema de Haná. Quer dizer que na Mishnah está dando um bom conselho, mas não necessariamente uma regra. Mishnah. A gente falou na Mishnah passada sobre Yom Tov cai na véspera de Shabbat ou Shabbat cai na véspera de Yom Tov. Essa Mishnah a gente vai tratar sobre Rosh Hashanah. Rosh Hashanah que são 2 dias. Se o primeiro dia para o segundo dia para Rosh Hashanah, também tem esse problema de Haná. Rabiuda Omer, Rosh Hashanah Sheaya Yarei Shema Mitzitaber, Rosh Hashanah que você tinha medo que talvez fosse virar o 30º dia de Elul, e aí você teria outro dia de Rosh Hashanah. Me'arev Adam Shnei Eruvim, a pessoa pode fazer 2 Eruvim. Ve'omer Eruvim Arishon Mizrach Bashninim Arab. Ele fala, no primeiro dia de Rosh Hashanah ele faz o Eruv dele para o Oeste, no primeiro dia para o Leste, no segundo dia para o Oeste. Ou ao contrário, Barishon Marav, Bashninim Mizrach, ou no primeiro para o Oeste, no segundo para o Leste. Eruvim Barishon, o Bashninim Kivneiri. Ou ele fala no primeiro dia para mim eu quero Eruv, no segundo como as pessoas da minha cidade. Ou Eruvi Basheni, ou o contrário, no segundo dia eu quero Eruv, no primeiro dia com as pessoas da minha cidade. Veló do Lachamim. Os Chamim não concordaram com ele que ele pode fazer uma coisa no primeiro dia de Rosh Hashanah, outra coisa no segundo dia de Rosh Hashanah, que são 2 Kedushot. E Chamim falam que é uma Kedushá só. Veoda Marabilda, mais para Marabilda, Matneada Malakakala Bem Tov Rishon. Se a pessoa tem uma cesta cheia de frutas que não foram feitas
não foram separados do moto Masrot, Rabi Yehuda ele fala que ele pode matner, ele pode condicionar essa sexta do Yom Tov Rishon. Como é que ele faz? É o seguinte: ele separa umas frutas no primeiro dia e fala o seguinte: se hoje for Chol, então essas frutas são Trumot Masrot. E se hoje for Yom Tov, essas frutas não são nada. No segundo dia, ele pega as mesmas frutas e fala: se ontem foi Yom Tov, essas frutas... Se ontem foi Chol, essas frutas são Trumot Masrot. Se hoje é Chol, essas frutas são Trumot Masrot. E se hoje é Yom Tov, ontem já foi separado. E come as frutas da sexta, desses frutos separados. Rabi Yehuda fala que ele pode fazer isso. Porque são duas Kedushot. Ou a Kedushá foi ontem, ou a Kedushá foi hoje. Pela dúvida, ele fez os 2 dias. Mas a gente faz Rosh Hashanah 2 dias de Rosh Hashanah. Sim, nesse dia sim. Nessa época sim, né? Agora a gente já faz Rosh Hashanah sempre 2 dias. Mas a gente já foi para todo dia. Então não é porque... É diferente, porque Rosh Hashanah é no primeiro dia do mês. Então essa dúvida tinha para todo mundo. Porque é Rosh Chodesh. Tem Rosh Chodesh que a gente faz um dia e tem Rosh Chodesh que a gente faz 2 dias. Por que a gente faz 2 dias? Dúvida do dia. Dúvida do dia. Rosh Hashanah é Rosh Chodesh. Sim. É diferente de Pesach, por exemplo, que é até o dia 15. Até o dia 15 em Israel já tinha tempo da pessoa saber que dia era hoje. Seja dia 12 ou seja dia 13. E Rosh não tinha tempo de saber. Por isso que a gente faz 2 dias de Pesach, que é dia 15. 2 dias de Sukkot. Mas em Israel, no próprio Rosh Hashanah, é a mesma problemática entre as Rosh Chodesh. Fazer 2 dias de Rosh Hashanah por causa da dúvida. O que acontece é o seguinte: a pessoa, começou o dia, tá? Dia 30 de Elul. E o Bedin ficava: hoje é Rosh Hashanah ou não é Rosh Hashanah? Pela dúvida se vão vir testemunhas testemunhar que viram a lua ontem, não sei o que, e hoje virou Rosh Hashanah. Bedin proibia todo mundo de fazer melachá. Já proibia. Dia 30 de Elul, proibido de fazer melachá. Porque talvez vai chegar algumas testemunhas. Vão falar que hoje é Rosh Hashanah, e aí vocês fizeram melachá, transgrediram Rosh Hashanah de Horai. Então proibido de fazer melachá. Não chegaram a Edim, ou os Edim chegaram depois do horário que eles já não recebiam, que era o horário depois que fizeram o Korban Tamid de tarde, que eles também já não recebiam mais. Então ficou para amanhã Rosh Hashanah. E aí você não fez melachá hoje, também não faz melachá amanhã, era Rosh Hashanah. E se chegaram a Edim de manhã, aí era Rosh Hashanah aquele dia. Então por causa dessa dúvida, eles sempre acabavam fazendo Rosh Hashanah 2 dias. Não cai no próprio dia 1º. Que aí eles nunca sabiam. Igual aos Chodesh. Então Rabi Yehuda ele falou essa segunda coisa também. Além do Eruv que pode fazer o primeiro e o segundo dia de separado, além disso ele pode fazer também com essa cesta de fruta, tirar o Trumot Masrot e comer no segundo dia. No primeiro dia lógico que não, mas no primeiro dia pode. Ele come no segundo. E outra coisa que falou Rabi Yehuda, um ovo que nasceu no primeiro dia de Rosh Hashanah, você pode comer no segundo dia. Os não concordaram com ele em nenhum desses 2 casos, dos outros a gente já está falando. Rabi Dosa Ben Arkina Somer, Rabi Dosa Ben Arkina ele fala: ao ver ele tem a teva, Yom Tov Rishon Shel Rosh Hashanah, pessoa que vai, que é o Hazan, no primeiro dia de Rosh Hashanah, ele fala, Omer, a Chalitzene, quer dizer, Chalitzene nos fortifica, chama Elokeinu et Yom Rosh Chodesh Hazeh, que ele traz força pra gente nesse dia de Rosh Chodesh, e Bayom e Lemachar, se é hoje ou se é amanhã. O Machar, Omer, e no segundo dia de Rosh Hashanah ele falava, e Bayom e Memes, se é hoje ou se foi ontem.
Veló do Lachamim. Lachamim não concordaram com eles e Lachamim continuou falando que Rosh Hashanah é uma Kedushá só. Mas Lohodulo, quem é esse Lachamim que não concordaram com ele? Amarav, Rabi Yossi. Detalhe como fala a Braita, Modim Lachamim Lebrezer Rosh Hashanah Yaresha. Mas saber, como fala a Braita, que Lachamim eles concordam com Lebrezer Rosh Hashanah se você tinha medo que ele virasse de 30 dias e ele fizesse 2 dias de Rosh Hashanah. Be'arev Adam Shnei Eruvim, que a pessoa pode fazer 2 Eruvim. Ve'omer Eruvim Barishon Mizrach. No primeiro dia ele vai para o leste e no segundo para o oeste. Barishon Amarav Barishon Mizrach. Ao contrário, do primeiro para o leste e do segundo para o leste. Eruvim Barishon, o Bashanik Vneiri. Ou que ele fala que no primeiro dia eu quero Eruv, no segundo dia como dia de pessoas da minha cidade. Ou Eruvim Bashani, ou no segundo dia eu quero Eruv, no primeiro dia que Vneiri como pessoas da minha cidade. Rabi Yossi, ele proíbe. Amalai Rabi Yossi Brachamim, Rabi Yossi para Brachamim, e até Modim Sheimbau Edim da Mincha Lamala, Shenoagim Otoyom Kodesh, Lebachar Kodesh. Vocês concordam que se vieram Edim da hora de Mincha em diante, que de Mincha em diante eles já não recebiam esse Edim, porque já foi feito os 2 Korban Tamid, e já não tinha mais como ele fazer, como os Levim fazerem o Shir Shelom do Korban Tamid de Rosh Hashanah. Então eles já tinham feito todos os Korbanot como Chol. Eles já não recebiam mais só no dia seguinte. Vocês concordam que você faz Kodesh hoje e Kodesh amanhã? Porque a pergunta é a seguinte dele. Se você não chegou Edim até a hora de Mincha, o que o Edim poderia fazer? Deixar as pessoas fazerem Melachá a partir da hora de Mincha até o dia seguinte. Enquanto que os Edim, ele não deixa. Mesmo que não chegaram Edim no dia 30 de Elul, e ficou claro que o Rosh Chodesh, que o Rosh Hashanah seria no dia primeiro, seria no dia seguinte, o Beidin ele não libera ninguém de fazer Melachá. Eles proibiram esse gente de fazer Melachá inteiro, mesmo se chegarem em. Então, se eles proibiram de fazer e vai ser Kodesh de qualquer maneira, perguntar a Deus se vocês concordam comigo então que é um dia só, que a Kedushá é uma só, porque se fosse 2 Kedushot e não chegaram os Edim até a hora que vocês recebem, vocês deveriam liberar as pessoas para fazer Melachá. E começava a Kedushá no segundo dia. Então, disso que vocês liberam as pessoas de fazer Melachá, parece que é uma Kedushá só. Essa é a pergunta de Rabi Yossi para caminho. Verabanan, Atam, que Ekedelo Lezalzul Lebei. E Hamim eles respondem que não é que é uma Kedushá só. Eles só fizeram essa regra de não liberar as pessoas de fazer Melachá para as pessoas não desprezarem essa regra deles de fazer Melachá desde o começo. Porque se todo ano, imagina se todo ano, ou quase todo ano, o Benin chega lá, na hora de Minchá do 30º dia, e fala, pessoal, não veio o Edim, está liberado de fazer Melachá até de noite começa de novo o Kodesh. O que quer fazer? Depois de terceira, quarta vez, as pessoas iam parar de fazer esse dia Kodesh. Eles iam começar a fazer Melachá desde o começo. Quer saber? Não vem Edim mesmo. Então eles fizeram essa regra para as pessoas não desprezarem essa Kedushá desse dia. Viu a Marabilda mais para a Marabilda, a gente viu na Mishnah que a pessoa pode pegar uma cesta e separar Shumat Masrot com condições. Fala a Mishnah, fala a Gemara. O Tzricha precisa falar tanto o caso do Eru quanto o caso da cesta de frutas. Não poderia aprender um do outro. Por quê? Deixe-me no Rosh Hashanah, se ele falasse o caso de Rosh Hashanah do Eru, Berraka Marabilda, você poderia falar que do Eru, Marabilda fala assim, porque você não fez nada, você só vai lá e bota o Eru, fica lá e tal. A Valkalkalá, que você tem que separar a fruta, parece que você está consertando uma cesta com tevel que não pode comer. Talvez a banana vai concordar com o Rabiuda, então tem que falar também esse caso para falar que Ramil não concordaram com ele. Se você falasse os dois, o de Eru e o da cesta, e não falasse o caso do ovo, do chum dele, ele ia falar, porque aqui você não tem como proibir a Beitzá, Beitzá que você pode proibir, bichum de perota do chum, porque parece como frutas que estão caindo da árvore, bichum masquim cesavo, parece como sucos que estão saindo das frutas. Ema Modula e Rabanan, talvez Ramil concordam para proibir talvez Rabiuda vai concordar com o Ramim que também é proibido. Então precisa dos 3 casos.
São 3 casos diferentes. Que Rabi Uda, ele fala que pode, que fala que não pode. Se não tivesse os 3, você não ia conseguir aprender de um para o outro. Tânia fala, Braita, que sabe Rabi Uda, como é que Rabi Uda falou? Bateu a dama lá, cacalá, Biom Tom Rishon. Como é que ele falou que a pessoa... Como é que é essa condição que a pessoa faz no primeiro dia para poder comer no segundo? Então ele fala o seguinte: estava na frente dele duas cestas com fruta que não tinha separado, uma só. O Meir, ele fala o seguinte: ele fala isso no primeiro dia da Shana. Se hoje for Chol e amanhã é Kodesh, Te'ezotrumah, alzó. Que essa sexta seja turma sobre essa sexta. Ele separou turma. Agora, se hoje for Kodesh, amanhã é Chol, eu não separei nada. Vekorei ale Hashem. Desculpa. Emidvarai Klum. Vekorei ale Hashem. Umadechá. E ele deixa essa separada como turma e separa. O Lemachar, no dia seguinte, o homem. Imayom Chol. Se hoje for Chol, Te'ezotruma alzó. Que essa aqui seja turma sobre essa. Vem Mayom Kodesh, é Bidvarai Klum. Se hoje é Kodesh e ontem foi Chol, que eu não tenho separado nada hoje. Vekorei ale Hashem ve'ochlá. Aí ele pode separar isso aqui como turma e comer a outra. Porque se ontem foi Chol, está separado. E se hoje foi Chol, está separado. Rabi Yossi ele proíbe. Rabi Yossi Bishnei Yamim Tovim Shegag Liyot. Rabi Yossi proíbe Rabi Uda, essa opinião de Rabi Uda. Rabi Yossi fala que é proibido porque é uma Kedusha só. E assim também Rabi Yossi proibia os 2 dias de Yamim Tovim Shegag Liyot, que a gente faz até hoje. Que mesmo que a gente sabe que um deles é por dúvida, e com certeza é um só que seria, porque no próprio Eretz Yisrael se faz um só, e seria só uma Kedusha. Então para Rabi Yossi, mesmo assim, até para o Yamim Tovim Shegag Liyot, é proibido. De acordo.